Fala, fiel, beleza? Só pra quem tá vivo agora, pra quem sobreviveu a essa quarta-feira, meu nome é Fabi Nagarashi e você tá na Rádio Coringão. Então, bora lá que nessa quarta-feira não foi uma, mas foram 2 vezes que o Corinthians avança na Copa do Brasil. Bora lá falar do jogo das Brabas, que foi o primeiro dessa quarta-feira. Então vamos lá comigo falar desse jogo das Brabas, vamos analisar tudo certinho e por que esse jogo foi tão difícil assim, né? Esse jogo foi o primeiro ali, como eu disse, né, nessa jornada dupla que a Rádio Coringão fez. Trouxemos para vocês aí, né, o primeiro jogo, Cruzeiro e Corinthians, lá no Castor Cifuentes, às 16h30, né, dessa quarta-feira, então jogo à tarde, né, muita gente reclamou do horário, como sempre, né, numa quarta-feira à tarde, um horário ruim, né, tanto para quem vai assistir, quanto para quem foi para o jogo. E foi um jogo, sim, trazendo um panorama geral para todos vocês, um jogo bem morno, aliás, né? Então, assim, o Corinthians chega aí para esse primeiro jogo único, aliás, da Copa do Brasil. Foi o primeiro jogo aí, né? E é uma coisa aí que a gente tem que falar, né? Um jogo único entre o primeiro e o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Será que assim, né? Fica aí o questionamento. Será que esse jogo não poderia ser em rodadas mais para frente da Copa do Brasil? Será que esse jogo, assim, um jogo com um nível elevado de técnica, né? Muitos jogadores de seleção mesmo jogando. Foi um jogo, sim, pro jogo mesmo um pouco morno. Mas fica aí o questionamento se é um jogo seria essa fase ideal para nem entramos aí na reta final do campeonato, né? Foi o primeiro jogo e o único jogo aí do Cruzeiro. Então fica aí o questionamento se realmente era uma fase própria aí, né? Pra tá colocando frente a frente as duas melhores equipes aí do Campeonato Brasileiro. Mas foi essa partida e realmente foi um jogo difícil para as duas equipes, né? Foi um jogo muito parelho, mas um jogo parelho, digamos assim, um pouquinho nivelado para baixo. Por quê? O Corinthians não conseguiu jogar e o Cruzeiro apenas chegava em bolas paradas e cruzamentos. Pela parte do Corinthians, né? Como a gente vai destacar mais aí, o Corinthians entra em campo com uma formação talvez trazendo os seus melhores, né? Das que foram para a seleção, apenas a Yaya ficou de fora desse time titular. Então, Lucas Piscinato trouxe Nicole no gol. Seu trio de zaga, Marisa, Érica e Thaís Ferreira. Marisa mais apoiando pelo lado da Tamires e Thaís Ferreira um pouco mais pelo lado direito, Érica mais centralizada. Já pelas alas, né, Tamires, mãe da Fiel, e pelo lado direito é aí que tá, né, é aí que a gente vai entrar num questionamento. Jaqueline Diala novamente, ataca novamente Jaqueline Diala. Então seria propício ali uma análise para ver se realmente esse lado direito é um lado específico, é um lado para ela fazer a ala, né? Jaqueline que sempre foi ali quase que uma centroavante, uma atacante, segunda atacante, uma ponta. Mas ala fica realmente parece um pouco forçado para colocar ela. Lógico, múltiplas funções, sempre disposta a jogar. Mas realmente a gente tem que ver se é a função ideal e se ela realmente está elevando aí o futebol do time, né? Da equipe. Então, ali pela ala direita, a gente já vê que tem um problema. Mas vamos analisar mais a fundo o time do Corinthians. Pelo meio-campo, a gente vê Daiane Rodrigues, a primeira volante. Duda Sampaio, voltando da seleção. Ainda não no seu físico ali, né? Muito cansada, aliás, também. Mas jogou ali, né? Até onde deu para jogar. Vicky Albuquerque, que vem jogando, vinha atuando até como mais volante, né? Um pouquinho, 3 passos para trás ali, né? Fazendo até a primeira volante ali, quando não tinha nem Daiane Rodrigues, nem Yaya e nem Duda Sampaio. Teve que ser a Vicky Albuquerque, ela vinha fazendo hoje um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais livre ali para jogar, até como atacante ali, até ela que fez o gol, né? Do 1-1. Então ela estava mais livre, um pouco mais à frente. E ali também a gente tem a Johnson voltando, mais no ataque, e Gabi Zanotti.
fazendo aquela dupla função, tripla quase, né? Volante, meia e atacante. Então ela faz de tudo um pouco. Talvez a Gabi Zanotti seja uma jogadora dessas que funcionalmente, né? Sempre funcionou muito na equipe do Corinthians, porque foi uma jogadora muito de equipe, né? E o Corinthians sempre teve essas jogadoras que jogam para equipe. Não tem posição, mas sim função dentro do campo, né? Então, o Corinthians traz esse mérito aí, né? De ter colocado muitas jogadoras em funções diferentes. Até por isso, né, vem nosso questionamento da Jaqueline como ala. Lógico, tem essa questão, esse embasamento, esse argumento que as jogadoras do Corinthians têm muitas múltiplas funções. Mas a gente já viu a Jaqueline de ala, realmente não funciona. E eu vou dar alguns argumentos de por que não funciona. O Corinthians não conseguia criar pelo lado, né, muito também porque o Cruzeiro se apoiava muito no ataque, também pelo lado da Tamires. A Tamires não conseguia subir tanto, né? Até por não poder deixar um corredor às suas costas. Então a Tamires acabou não apoiando tanto pelo lado esquerdo. E aí, assim, o Corinthians concentrou o jogo um pouco mais pelo meio e pelo lado direito. Pelo meio, o Corinthians não conseguiu associações do Da Sampaio, da Ana Rodrigues, Vicky Albuquerque, Gabi Zanotti até tentou algumas vezes, mas não conseguiu associações pelo meio campo. E aí, pelo lado direito, onde era o corredor para ser aquele desafogo para a equipe do Corinthians, aí a gente tem um obstáculo no caminho, né? Talvez ali a Jaqueline não seja a ideal, a jogadora ideal, tendo em vista que a gente tem no banco uma jogadora que entrou ali no final do jogo, mas conseguiu em 2, 3 jogadas realmente fazer muitas boas jogadas, criar muitos cruzamentos para a equipe do Corinthians que foram perigosos. Uma cabeçada da Ariel Godoy, aliás, fazer múltiplas ali associações com a Letícia Monteiro, né? Que entrou também na reta final e causou ali até um alvoroço ali, né? Pela direita também, fazendo associações com a Gil Fernandes. Gil Fernandes, uma jogadora jovem, talentosa, principalmente jogando como ala, né? Quando ela tem uma jogadora atrás dela, então ela não precisa fazer aquele corredor, né? De ir e voltar toda hora. Então, quando você tem uma Gil Fernandes no banco, é até estranho você ter, né, que encontrar outras jogadoras para fazerem a função que ela faz com maestria. Lógico, tem aquela questão de você ter que dar rodagem, ter que o físico da jogadora não aguenta. Mas para um jogo único, um jogo eliminatório principalmente, você tem que dar mais minutos. Assim, se você não conseguir colocar ela como titular da partida, teria que dar mais minutos para uma jogadora como a Gil Fernandes. Ela vem pedindo passagem pela lateral, muito pela ala também, né? Porque ela vem, assim, como ala, ela é uma jogadora exímia, realmente, né? Nessa posição. E você colocar uma jogadora como a Jaqueline, que é uma atacante, ela não. Então o Corinthians não conseguia cruzar a bola para a área. E aí você troca ali, você entra de Fernandes no lugar da Johnson, aliás, sai bem cansado, os jogadores saíram bem cansados desse jogo. Também pelo um fato também que marcou bastante o jogo, a questão do gramado, né? O gramado muito ruim ali, né? Então, uma questão, um fato ali do jogo que deve ser questionado também. Mas aí que tá, o Corinthians não conseguia associações pelo meio e o corredor que é pelo lado direito, que era para ser o desafogo, acabou não sendo o desafogo e apenas nos últimos minutos ali, nos últimos 10 minutos ali do jogo, que a gente consegue ali um desafogo com a Gil Fernandes e a Letícia Monteiro dando um respiro ali pro ataque do Corinthians e quase desempatando a partida, né? E onde o Corinthians iniciou a partida ali bem, da maneira do nível do possível, né? Pressionando bastante, então a equipe do Cruzeiro esporadicamente chegava, principalmente, aliás, falando novamente, era principalmente as costas da Tamires. Então a Tamires deixou de apoiar o ataque exatamente porque não queria expor esse corredor esquerdo para o ataque do Cruzeiro, mas também com bolas paradas.
Já o Corinthians acha o seu gol ali numa saída errada da equipe do Cruzeiro pelo meio. Eu vi que o Albuquerque e a Dayana Rodrigues apertam ali a saída de bola do Cruzeiro, conseguem retomar. Vi que a Albuquerque é muito atenta sempre, né? Ali pelo meio finaliza, ela é uma finalizadora, uma exímia finalizadora também. Consegue acertar o gol e fazer o gol do Corinthians. Parecia um jogo controlado. A Johnson chega ali umas 2 vezes também, com chances reais de gol. Mas eles não conseguem fazer o arremate firme, né? Os arremates sempre meio um pouco mascados, um pouco tortos. Mas também ali, por causa também do gramado, também por causa de estar muito sozinha ali também, né? Não ter associação para Johnson fazer também. Então, fica complicado. Quando ela chega ali com 2, 3, mais a goleira, então fica complicado para ela fazer o arremate pro gol. Ela chega 2, 3 vezes, já no finalzinho do primeiro tempo, o Cruzeiro consegue o gol, aonde? Bola parada novamente, né? A Marisa ali também pelo lado esquerdo, que cobria a Tamires, toma um cartão amarelo, aliás, e aliás, na batida de falta, a gente acaba sofrendo o gol do Cruzeiro. E a gente ainda tem a Marisa amarelada, então a gente já não tinha muito apoio da Tamires, a Tamires acaba apoiando menos ainda, porque a Marisa, que é a sua cobertura, acaba ficando amarelada. Então o Corinthians sofre duplamente com isso. E acaba que no segundo tempo o jogo fica arrastado. Aquele jogo em que o Corinthians não consegue atacar, o Cruzeiro não consegue contra-atacar também. Chega com perigo também, cruzamentos, muito também pelo lado da Tamires. Não chega tanto pelo lado direito, não tinha muitas associações pelo lado direito, mas pelo lado esquerdo da Tamires consegue chegar um pouco mais com cruzamentos e bolas paradas, consegue ir passando as bolas ali. O Corinthians também tenta alguns ataques, mas sem muita eficácia, sem muita efetividade. O segundo tempo fica arrastado e arrastamos para os pênaltis. E nos pênaltis, assim, tem ainda gente que fala que pênalti é loteria, e se é loteria a gente ganhou, né? Realmente a Nicole pega ali, né? Espera, foi uma boa, assim, esperou bastante. Então, assim, se tem gol de goleiro, mas a Nicole fez um golaço, porque pegou o primeiro pênalti da Bianca Brasil ali. Bianca Brasil que normalmente bate, e eu gosto muito, eu particularmente gosto muito, quando as primeiras cobranças são sempre das capitães, né? Capitães e capitães. Sempre batendo o primeiro pênalti, porque a responsabilidade pode perder ou pode ganhar, pode fazer o pênalti, né? É bom, é melhor que faça, mas e se perder, pelo menos a responsabilidade é do capitão, né? Então, foi ótimo que o primeiro pênalti das duas equipes foram batidos pelas capitãs. Melhor ainda que a Nicole, né? Nossa goleira pegou, esperou muito bem, né? Esperou até o final e conseguiu ali pegar o pênalti da Bianca Brasil. E viu também a Gisele bater para fora o quarto pênalti, deixando assim o Corinthians ali com o caminho aberto, né? O Corinthians que dessa vez não perdeu nenhum pênalti. Até André Salles até tentou, hein? Então André Salles bateu ali, a bola bateu na goleira ali, foi para dentro do gol, sorte a nossa. Acertamos os 4-2 para a equipe do Corinthians nos pênaltis e estamos classificadas, né? Então agora esperamos o sorteio aí, né, da próxima fase da Copa do Brasil. E é isso, fiquem ligados em todas as redes sociais da Rádio Coringão para mais. E olha, eu tenho certeza que vai ter muito mais emoção nessa temporada, que tá demais. Fiquem ligados, redes sociais da Rádio Coringão. É nóis e vai Corinthians!